Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha do último vídeo, o vídeo 8, estudar para a sua santidade ser confirmada. Esse vídeo foram meditados ali, estudados 4 trechos do volume 13. Foi o capítulo 1, cujo título é A Vontade Humana Faz Surgir a Diferença entre Criatura e Criador, Criador e Criatura. O capítulo 2, Jesus encontra repouso nas almas que vivem em seu querer. No capítulo 3, Jesus, quando veio à Terra, falou muito pouco sobre sua vontade. E no 4, o maior milagre que Deus pode fazer é que uma alma viva de seu fiat. Então, no decorrer do vídeo, que dá quase 3 horas de estudo, de meditação, de explicações, de leitura também desses trechos, foram perpassados esses capítulos do volume 13. E assim, já iniciando, foi deixado assim, falado a respeito ali de que a criatura que vive na divina vontade, ela tem o poder de dar vida ao bem e morte ao mal. E é algo que o Senhor foi comunicando no primeiro trecho. Porque essa é uma potência, é um poder da divina vontade. Então, a criatura que vive na divina vontade, ela também tem esse poder, porque não é um poder da criatura, mas é um poder da própria divina vontade na criatura. Então, uma vez que a criatura está vivendo na divina vontade, uma vez que a vida divina está acontecendo, está sendo na criatura, a criatura passa a ter esse poder, porque viver na divina vontade é ter posse da vida divina, é ter posse de Deus. Então, quando se tem posse de Deus, se tem ali os poderes que são próprios dele. Então, essa realidade lá de dar morte ao mal e vida ao bem é um poder que a criatura passa a exercer por causa dessa vida na divina vontade. Então, é importante a gente compreender isso. Que não é um poder da criatura, mas é um poder que ela recebe, ou melhor, que a própria divina vontade está operando através da humanidade dessa criatura que deu sua vida para Deus. E essa realidade de fazer ter esse poder lá de dar vida ao bem e morte ao mal, ela acontece no presente, acontece no passado e no futuro. Porque a divina vontade é uma realidade eterna, não tem tempo. Então, as reparações, os atos que a criatura faz ali de preencher os vazios da glória de Deus, que existem ainda esses vazios. Então, nessa realidade que a criatura faz esses atos, ela pode ter ali nesses atos de fazer viver o bem e de fazer morrer o mal. Então, é importante para nós termos essa compreensão. E aí eu me lembrava de uma coisa assim, que quando se a gente adentra na realidade da redenção,
Aí nós, né, vamos pensando que Jesus já fez todos os atos, Jesus já repassou todos os atos, ele já santificou, ele já deu glória para Deus de todos os atos, né, já preencheu todos os vazios, ele já devolveu a glória para o Pai de todo, né, de todos os atos que todas as criaturas deveriam ter dado ou deverão ainda dar. Ele já passou por tudo isso. Só que não foi, né, exatamente isso. Ele fez, mas ainda ficou vazios, tanto no passado, no presente e no futuro. Ainda tem vazios de glória porque a vida continua. Ainda existe vazios para serem preenchidos dessa glória de Deus que são que serão esses vazios serão preenchidos com os filhos da divina vontade, que são esses filhos que darão as suas vidas para que Jesus continue a sua vida nessas almas. Então as almas que viverão na divina vontade, elas farão esse trabalho, que é o trabalho que é essa continuidade da vida do próprio Jesus. Por isso que ainda existem vazios da glória de Deus. E aí eles, como a divina vontade é eterna e não tem tempo, a criatura que vive na divina vontade, ao fazer os atos, ela repara e devolve a glória para Deus lá no passado, aqui no presente e lá no futuro, porque é o ato do próprio Deus, né, do próprio Jesus na criatura. Então a gente precisa compreender isso, que não é a criatura em si que tem esse poder, mas é a operação da divina vontade nessa alma que faz isso. E é importante a gente saber que isso só pode acontecer com quem está vivo aqui e agora na Terra. Então, nós, nesse tempo agora, somos essas pessoas. Quando nós não estivermos aqui, aqueles que virão depois de nós, se o plano de Deus continuar para frente. Nós não sabemos nada a respeito do final. Então, o que importa para nós é agora. Então, nós estamos vivos hoje aqui na Terra. Então, o Senhor, a divina vontade, usa da nossa vida agora, nesse momento, nesse exato momento. Então, é necessário uma vida que esteja agora acontecendo, uma vida existindo agora. Se acaso eu estou vivendo na divina vontade e a minha vida hoje finalizar, já não é mais possível a divina vontade continuar fazendo atos através de mim, porque a minha vida cessou neste plano, no plano temporal. Então, é uma realidade que os atos, eles acontecem, esses atos de reparação, esses atos de preenchimento dos vazios da glória de Deus, eles acontecem na criatura nesse tempo, na criatura viva aqui, enquanto está aqui. Então, nós precisamos ter consciência de que o nosso tempo, a nossa vida não pode ser desperdiçada, porque ela é útil para Deus enquanto nós estamos vivos. Depois que nós passarmos desse plano temporal para a eternidade, não tem mais como nós fazermos atos mais, né, produzir mais nada. A nossa vida não conseguirá mais não terá mais atos meritórios, como fala, né? Principalmente na redenção, é falado muito dessa realidade de atos meritórios. Mas na divina vontade são os méritos, claro que são todos, nós vivemos dos méritos do próprio Jesus, dos méritos que é só dele. Nós individualmente não temos méritos nenhum, mas nós temos o tempo, nós temos a vida, nós temos a vontade, nós temos a inteligência, nós temos a memória. Então essas potências que são potências que o próprio Deus nos dá, elas são para que nós entregamos para ele, que nós devolvemos para ele fazer uso dessas potências enquanto nós estivermos vivos. Então, é agora o tempo, não tem para depois, né? Se morreu, acabou o tempo. Então, nós precisamos ter consciência dessa correspondência que nós precisamos dar para Deus agora, nesse momento, enquanto nós estamos aqui, enquanto Ele está nos permitindo essa vida aqui. Não dá para deixar para depois. Mesmo porque é só enquanto a gente está vivo que nós temos ali o livre-arbítrio de darmos a nossa vontade, nós temos o poder da vontade, de dar nossa vontade humana para Deus. Depois que nós morrermos, já
mesmo que nós, né, ainda tenhamos a realidade da liberdade, porque ela nunca vai ser nos tirada, mas a glória de Deus, o poder de Deus sobre a nossa alma já vai ser de uma forma tão completa, de uma forma tão. Porque vai ser uma realidade imaterial, já não é mais uma realidade material, é uma realidade já imaterial, uma realidade espiritual apenas. Então, ali não tem mais como fazer atos materiais, atos concretos, atos que realmente tenham um efeito no concreto, no real. Então, é nessa vida mesmo que a gente precisa dar para Deus e dar a nossa vontade agora. Então, é importante não perder tempo e de fazer os atos que Deus quer, né? Que são esses atos de reparação, de preenchimento dos vazios da glória de Deus. Então, o livro do céu ele vai nos ensinando, ele vem trazendo, né? Essas manifestações que Deus, que Jesus colocou no livro do céu. Ele traz os ensinamentos de como fazer isso. Ele traz-nos a forma de fazer e tudo mais, vem as explicações. Muitas vezes ele explica de forma prática, de forma trazendo analogias, que como Jesus sempre ensinava nos evangelhos, aparece muito ele ensinando com parábolas, então ele traz de forma muito simples as explicações e faz comparações para que facilite a nossa compreensão. Só que são realidades, o que está nos escritos são realidades que não são para serem levadas ao pé da letra, ali de forma literal, compreender de forma literal o que ele está falando. Porque ali são desabafos, né? São manifestações, são desabafos de um Deus. Ele abre o seu coração, a sua vida e relata ali no livro do céu quem é ele, que ele deseja fazer, o que ele está fazendo, o que ele já fez. Então, ali tem a realidade ali muito espiritual. Então, para a gente adentrar na compreensão dos escritos, de tudo que ele vai comunicando no livro do céu e também em outros livros, nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus, uma realidade de vida interior, de intimidade, de conversa. Mesmo que a gente ainda não alcance, ainda não tenha alcançado ainda a plenitude do dom, de ter recebido o dom da ciência infusa, recebido o dom da divina vontade ali por completo, já de posse, porque é um processo pelo qual nós passamos. Então, mesmo que a gente esteja vivendo ainda no processo ainda de ter a divina vontade como empréstimo, então ele vai nos auxiliando, principalmente através de outras pessoas que já estão um pouco mais adiantadas nos estudos e na compreensão, que já têm o dom de ciência infusa, que já tem ali uma intimidade com Deus e já consegue ouvir Deus ali de forma bem mais clara. Então, nós precisamos desse auxílio, dessa ajuda para poder irmos avançando. Só que é necessário a gente compreender que esse processo de aprofundamento, de entendimento desses escritos, de tudo que Deus vai comunicando, que ele está muito além do campo material, do campo literal, né, do que está escrito ali. Então a gente não interpreta, e assim, é importante também a gente compreender que nós não interpretamos nada. Está escrito. Tanto a gente não pode levar ao pé da letra o que está escrito, como também a gente não pode interpretar do nosso jeito, da nossa forma, com a nossa racionalidade, o que Deus está falando. Ah, então é isso. Ah, então é aquilo. Não. É essa vida de intimidade com Deus, de comunicação direta com Ele, lá na nossa alma, lá no interior, porque é lá na nossa alma, no interior, é numa vida interior que Deus comunica conosco. Ele não fala materialmente conosco. Claro que ele usa de instrumentos, ele usa de pessoas, mas Deus ele não vem se comunicando de forma que, Deus falou isso, Deus falou aqui na minha cabeça aqui agora assim, assim, assado. Não, ele comunica com a nossa alma, ele fala com o nosso espírito. Deus é espírito e se comunica espiritualmente conosco. O que acontece é que essa comunicação que vem espiritual, quem tem o dom já da ciência infusa, ela vem lá no espírito, ela perpassa pela inteligência, pela inteligência, né, pela compreensão humana, pela inteligência
né, pelo cérebro, ali pela racionalidade, e aí a pessoa consegue externalizar isso de forma verbal, a compreensão que ela teve. Mas essa comunicação, ela não recebe de forma, né, Deus não chega aqui e fala comigo, verbalizando comigo diretamente. Ele falou com a Luísa, né? Mas assim, ele tanto falou verbalmente ali com ela, materialmente, ele apareceu para ela, como ele levou, na maioria das vezes, as comunicações era quando ela estava fora do corpo, a alma dela não estava no corpo, ela estava petrificada, a alma dela estava fora do corpo, e aí é onde ela recebia as informações, as comunicações, as manifestações e os conhecimentos que ele ia depositando nela. Então, era numa realidade espiritual. Pouca coisa acontece na materialidade. E aí depois é que faz esse processo de transferência para a materialidade, para poder o ser humano compreender, porque o ser humano está, né, nesse tempo nós estamos na materialidade, então isso passa pela materialidade, mas ela não vem diretamente, não vem diretamente, ela vem indiretamente. Ela diretamente Deus comunica conosco na alma, ele fala conosco no nosso espírito. É o nosso espírito que se comunica com Deus. Então, se nós não tivermos, não mantivermos, não cultivarmos, não buscarmos ter essa vida de intimidade, essa vida interior mesmo, né, sairmos do exterior e termos mais vida interior do que exterior, porque é isso que ele quer nos tirar dessa exterioridade do sensitivo para irmos para o espiritual, para nossa compreensão, para nós adentrarmos dentro do conhecimento do que ele quer nos trazer, do que ele quer nos revelar. Então, para isso, nós precisamos fazer avançar, fazer esse processo de adentrar numa vida espiritual, uma vida de comunicação com Deus que se dá no espírito. Então, uma coisa que é interessante para nós, que veio como uma informação até mesmo nesse vídeo, é de que enquanto a gente está nesse processo de crescimento do conhecimento, e a gente ainda tem essa dificuldade mesmo, porque a gente ainda está passando por um processo de purificação, de ter essa comunicação direta com Deus, né, de receber essas informações direto na nossa alma, dele estar falando diretamente conosco na nossa alma, no nosso espírito, na nossa alma. Então, é importante para que nós continuemos fazendo atos na divina vontade. É importante que nós, né, as pessoas que estão nesse processo, que não está avançando, ou porque não está avançando, ou porque ainda está no começo, de fazer as horas da paixão, porque ali vai repassando essas 24 horas de forma bastante clara, de forma muito, muito espiritual, de uma forma muito íntima, com Jesus, aquilo que ele viveu nas suas últimas o que aconteceu na vida de Jesus nas últimas 24 horas, ali. Então, as horas da paixão, ela é importantíssima. Então, ali, quem faz, né? E Jesus, até ele fala para Luísa, né, que nas horas da paixão, se fizer juntamente com ele. Então, não é simplesmente fazer uma leitura do que está escrito, né, nesse material, nesse conteúdo das 24 horas da paixão, mas é entrar num processo de oração, orar às 24 horas da paixão, porque essa oração é fazer essa comunhão com Deus, passando hora por hora, lendo e meditando tudo aquilo que está escrito. Então, ao fazer isso, a alma faz isso em comunhão com Jesus, faz junto com Jesus, então ali ela já está com Jesus nessa vida de reparação daquilo tudo que ele viveu naquelas últimas horas. Então, isso é importantíssimo. E é importante também a gente ter essa noção de que, ao fazer isso, porque é um ato humilde que a criatura se presta de fazer ali o básico, o simples, de compreender que é no básico, é no simples, que Deus, que se torna agradável os atos para Deus. Porque ela entende que, embora eu não consiga ainda ter avançado, eu estou com dificuldade de avançar no processo de comunicação espiritual, então ali eu reconheço essa minha limitação, eu humildemente eu peço para o Senhor que eu quero avançar, que eu quero progredir nessa vida espiritual, mas enquanto isso não acontece, eu me coloco, eu me disponho a fazer o básico, o simples, que já para Deus, essa disposição da alma, já para ele é importantíssimo, ele já colhe bens, ele já colhe glórias
já preenche muitos vazios da glória de Deus, porque a maioria das pessoas não querem se sujeitar ao básico, ao simples, elas querem ir para frente, para cima, na evolução, já quer estar lá na frente sem passar pelo processo, ou sem querer ser simples, ser básico. Então, na verdade, muitas vezes a gente quer estar lá na frente, a gente não quer, ou não quer passar pelo processo, ou não quer se humilhar para fazer o beabá, fazer o inicial. Então, a gente precisa ter essa consciência de que se o Senhor nos pede para reiniciar o estudo, então, muitas vezes eu estou patinando na lama e não consigo progredir, e se o Senhor me fala, volta lá para o começo, inicia novamente, começa de novo a ler o livro do céu, começa a fazer novamente, e faz de forma continuada as 24 horas da paixão, os giros da alma, faz esse processo e a criatura obedece, isso dá para Deus uma glória, porque a maioria das pessoas não obedecem, a maioria das pessoas são rebeldes, a maioria das pessoas não querem saber do que Deus quer, do que Deus pensa, do que Deus precisa. Ela só considera o que ela acha, o que ela quer, o que é importante para ela. Então, a gente precisa ter isso muito presente, muito consciente dentro de nós. Então, vamos, a partir de agora, né, ficarmos mais atentos, observando mais aquilo que realmente o Senhor quer de nós. Muitas vezes Ele quer de nós um ato de humildade, Ele quer de nós um ato de obediência. Não que nós vamos, com isso, voltarmos para uma vida de santidade das virtudes, não é nada disso. É um ato esse ato de obediência, esse ato de humildade é divino, são atos divinos que nós vamos estar dando glória para Deus quando nós estamos obedecendo o processo, nós concordamos com o processo, nós correspondemos com o processo que Ele está estabelecendo na nossa vida, nós estamos dizendo para ele, Senhor, a minha vontade não é minha mais. Então, se o Senhor falar que é para mim fazer A, eu vou fazer o A. Se o Senhor falar que é para mim fazer o B, eu vou fazer o B, porque eu quero fazer apenas o que o Senhor quer. Ou melhor, a minha vida é sua, então o Senhor faz comigo o que o Senhor quer. Então, se o Senhor quiser fazer em mim as 24 horas da paixão, vem fazer em mim as 24 horas da paixão. Se o Senhor quer comigo adentrar no conhecimento mais profundo, então vem comigo adentrar nesse conhecimento mais profundo. Então, conduz a minha vida. A gente tem que ter essa disposição de deixar a nossa vida ser conduzida por Ele, do jeito que Ele quiser. E a gente não pode querer dar a nossa opinião, a gente não pode querer dizer, mas eu queria dessa forma, eu queria daquele outro jeito. Não, não temos mais vontade, porque nós já demos para Ele. Então a gente precisa, né, sempre estar sendo relembrado disso, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo. A gente vai ali, daqui a pouco a gente entra no piloto automático de novo. Então a gente é uma vida de muita consciência. Os atos na divina vontade são atos de vida de Deus, são atos de vida divina. Então são atos muito conscientes, são atos muito iluminados. Eles são atos que são feitos na luz. São atos que são feitos no pleno meio-dia, na luz do pleno meio-dia. Elas não são atos que são feitos na escuridão e na incompreensão. Não são atos que são feitos no piloto automático. Não são atos que são feitos de forma mágica. Não, são atos conscientes, atos ordenados, atos vividos, atos de vida mesmo acontecendo. Então, a gente precisa ter muito isso presente. E a gente precisa considerar que nós já avançamos, mesmo que não tenhamos chegado ainda a uma compreensão maior do que Deus está comunicando, do que Deus está fazendo, mas nós já conhecemos bastante coisa. E mesmo conhecendo bastante coisa, ainda vai faltar muita coisa para a gente conhecer. Essa vida aqui ainda é muito pouca, por isso que Deus tem pressa conosco. Ele vai trabalhando com um, vai trabalhando com o outro, um vai num processo, outro vai no outro, um vai num tempo, outro vai no outro, mas ele vai usando essas vidas que ele quer fazer uso. Então, nós já chegamos a uma compreensão, pelo menos no grupo, eu creio que a maioria de nós já chegamos a uma compreensão de que não vale a pena dar ouvidos à voz humana, à voz da nossa vontade humana, que muitas vezes se rebela para algumas orientações, para algumas correções que o Senhor vai fazendo através de outras pessoas.
Então, a gente já sabe que viver na vontade humana é trevas total, é escuridão total, é o poço. Como foi até dado o exemplo, foi até passado um trailer do filme chamado Poço, que se a gente vê, de repente é um, é um, é um filme, né? Uma realidade ali que não, que é, fugiu agora a palavra, que não é ali a vida real, né? Mas é um filme. É um filme. Agora a palavra sumiu. É fictício, né? É uma ficção. Então, é uma ficção. Mas muitas ficções, muitas ficção, elas têm ali alguns retratos de realidade, têm ali pinçadas de realidade. Então, se nós entendermos a nossa vida na vontade humana, é, longe daquilo que Deus está fazendo, que Deus está propondo, que Deus está realizando nas pessoas que dão a sua vontade para Deus, que estão conhecendo, que estão adentrando o conhecimento, está vendo a sua vida muito diferente do que era antes. Se por causa ou de estados de ânimos, ou até mesmo por causa de alguma rebeldia, e dar voz, dar vez para a vontade humana de novo reinar na vida, vai ser como nesse poço, vai adentrar nessas trevas de volta, e o problema é que depois que entra nessas trevas, para sair é muito difícil. Então, nós precisamos ver assim tanto bem que o Senhor já nos fez ao nos comunicar, mesmo que Ele não tenha nos comunicado, mesmo que a gente ainda não tenha entendido muita coisa, que ainda falta muita coisa para a gente compreender, e vai faltar mesmo, a gente vai viver uma vida toda que não vai compreender ainda tudo, mas mesmo que a gente ainda não consiga compreender bem aquilo que realmente precisava estarmos compreendendo já aqui e agora, mesmo assim que a gente nunca queira voltar para viver na vontade humana, mas sempre ali, pedindo essa graça para Deus para continuar, para perseverar, para ser fiel, né, todos os dias renovando e nos entregando, todos os dias entregando a nossa vontade para Ele realizar, para que a gente não corra o risco de cair e ficar nesse poço ali, porque esse poço vai trazer ali uma fome, porque quem já experimentou a comida boa, não, e aí ter que voltar, quem já teve ali uma realidade de se banquetear com as verdades, de saborear as revelações, o conhecimento, tudo aquilo que Deus vai revelando, que Ele vai fazendo e que Ele vai transformando na nossa vida. Já teve essa experiência e querer voltar para a vontade humana é querer voltar para a lama, é querer voltar para comer lavagem. É como se a gente quisesse voltar de livre e espontânea vontade, querer comer lavagem de porcos, assim como o filho pródigo, sendo que tem à nossa disposição um banquete, tem um banquete de iguarias finíssimas nos esperando, que são os conhecimentos, que são as revelações, que são as manifestações da vida de Deus. Então não tem nada mais importante na nossa vida do que isso. E é só fazendo esse caminho, é caminhando na divina vontade, caminhando no conhecimento, caminhando nesse processo com Deus, né, Ele vivendo a nossa vida, é que nós vamos conseguindo enxergar, ver o que está acontecendo, ver o que Deus está fazendo, entender, compreender o que a divina vontade faz. Então, a gente sabe, né, já temos essa consciência de que sair vai ser trevas, e quem fizer essa opção, porque todos nós somos livres para escolher, Deus não nos impõe, Ele nos propõe, né, nos dá ali. Ele quer fazer isso conosco, é o desejo dele, mas nós somos livres para dizer não para Deus, né, ou sim para Deus. Mais uma vez, se nós resolvermos, porque tá difícil, tá dolorido, eu não avanço, eu não progrido, então eu vou sair, vou voltar para a santidade humana. Nossa, nós vamos cair ali realmente em trevas, trevas mesmo, porque os conhecimentos, né, a nossa mente pode ser fechada ali para entendimento de tudo aquilo que o Senhor está nos comunicando. Ver ali que caminhando, mesmo a passos lentos,
nós estamos vendo, né? Nós estamos percebendo o agir de Deus, a ação dele na nossa vida, na vida dos nossos. E assim, e a divina vontade, ela é luz, ela é claridade, é pleno meio-dia mesmo, é sol brilhando o tempo todo. A gente vai conseguindo compreender. Quanto mais a gente avança, mais a gente vai conseguindo compreender as circunstâncias da nossa vida própria, das coisas que nos acontecem, tanto pessoalmente como na nossa família, nas pessoas que estão em volta, no mundo todo o que está acontecendo, em todos os ambientes, seja político, seja religioso, seja social, não importa. Nós conseguimos ter clareza das coisas, nós conseguimos ver além do que as pessoas, na maioria das pessoas, estão conseguindo. Muitas vezes só vê ali o imediato, só vê o agora, só vê ali o material, só vê o que está diante dos olhos, não consegue ver um pouco mais abrangente, não consegue ver espiritualmente a ação de Deus no tempo, nas pessoas, nas circunstâncias. Então, nós precisamos sempre considerar isso, que é importantíssimo. E esse viver dessa forma, né, vivendo essa consciência, independente do grau em que nós estejamos, seja no início das leituras, seja depois, não se importando com isso, ter essa consciência que são atos realmente conscientes. E mesmo que no início, né, ou até mesmo, independente se a gente já esteja caminhando há um tempo, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e a gente ainda está tendo ali o dom por empréstimo, não importa, ele vai estar por empréstimo, mas uma hora, de repente, se o Senhor perceber que nós estamos sendo perseverantes, que nós estamos sendo constantes, estamos sendo fiéis, e o desejo mais profundo do nosso coração é viver essa vida, ele vai, né, dar-nos por posse o dom. Mas a gente muitas vezes vai ter que se contentar com o empréstimo e às vezes até viver a vida toda no empréstimo. Então não importa. O que importa é o que ele está fazendo, o que importa é a vontade dele, o que importa é a ação dele, não o que nós achamos, o que nós queremos. Não é isso que é importante, é o que Deus quer e o que Deus está fazendo. Nós vamos percebendo também que há muita diferença entre o que está acontecendo conosco, né, que tem acontecido conosco na nossa vida, o que Deus está fazendo e o quanto, né, que também viver essa vida, ela não é fácil, ela é um caminho muitas vezes, e na maioria das vezes é de cruz, é de sofrimento, é de renúncia. Então, saber disso, que não é festa, porque uma vida de festa, uma vida, até foi falado, né, que uma vida de festa, uma vida de carnaval, é uma vida de trevas, é uma vida de inferno, são caminhos, são atos, são atitudes que levam as pessoas para a perdição. Então, nesse mundo aqui, mais do que tudo, a gente precisa saber que para caminhar com Deus, a nossa vida com Deus será uma vida de luta, será uma vida de renúncia, será uma vida de cruz, porque foi essa vida que Jesus viveu, não foi diferente. A vida que Maria viveu não foi diferente, foi uma vida de luta, foi uma vida de entrega, foi uma vida de não fazer a própria vontade nunca. Então, para sermos semelhantes a receber essa semelhança de Deus, assim como Ele nos fez lá no Éden, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não ter apenas a imagem de Deus, que mesmo assim ainda está deturpada, mas ter a semelhança com Ele, ou seja, ser como Ele, ser um com Ele, é preciso tomar todos os dias a nossa cruz e segui-lo, tomar a nossa cruz e entregando a nossa vontade para Ele. E não ter mais ato de vontade nossa própria, mas só corresponder, ter essa consciência que nós estamos aqui para corresponder ao que Ele está fazendo na nossa vida. E lembrar também que nós, ao vivermos, né, a darmos a nossa vontade para Deus, nós não estamos dando a nossa vontade para qualquer pessoa, nós estamos dando a nossa vontade para Deus, para Jesus. Ele é o nosso
é o nosso grande chefe, Ele é o nosso grande empregador. Então, o nosso trabalho aqui, a nossa atividade, os nossos atos, as nossas tudo aquilo que nós fazemos, na verdade, é Ele mesmo que faz através de nós, mas nós estamos servindo e somos filhos de Deus, do Rei, do dono do mundo, do dono de todas as coisas, da pessoa mais poderosa e mais importante que existe. Então, nós não estamos servindo qualquer pessoa, nós não estamos servindo a qualquer projeto. Então, quando fala aqui de servir, muitas vezes a gente tem muito essa realidade do servo, que é na vontade, que é na santidade humana, e que na santidade divina somos filhos. Mas, de qualquer forma, é um serviço a Deus, né? Dar a nossa vontade é estar a serviço de Deus, é estar à disposição de Deus, é estar para Ele. Então, essa nossa vida não é para nós, não é para os outros, é para Deus. Então, Ele é o cara para quem nós trabalhamos, Ele é o cara para quem nós servimos, Ele é o cara que é o nosso Senhor. Ele é o nosso Rei, é o nosso amor, é a nossa vida. Mais do que qualquer coisa, Ele é a nossa vida. Ele é o nosso respiro, Ele é o que nos permite, é o que nos dá a condição de estar aqui nesse momento. E nós somos continuadores da vida de Deus na Terra, da vida de Jesus, da humanidade dele. Então, nós precisamos ter presente de que a nossa vida não é para nós, a nossa vida é para Deus. E que querer fazer a própria vontade é realmente voltar para a escuridão, é querer entrar livremente num buraco negro e lá viver todas aquelas realidades que uma vida de escuridão traz, que é uma vida de instabilidade, uma vida de insegurança, uma vida de privações, de fome, de miséria e sem ter a luz. E nós, mesmo passando por privações, mesmo se dando conta das nossas limitações e misérias, mas nós estamos na claridade, estamos na luz. Então, tudo isso é importante a gente saber. Então, que as cruzes elas existam, que elas muitas vezes elas se tornam até mesmo grandiosas para nós. E porque a gente tem essa consciência também que essa vida que nós estamos vivendo, que é uma vida de Deus mesmo, ela é o que ele recebeu, é o que ele recebe das criaturas, são as ofensas, são os pecados, são as rebeldias, são as contrariedades, são tudo aquilo que a vontade humana vai fazendo e que vai ofendendo a Deus. Então, é a vida dele. Então, se a vida dele é comunicada a nós, né, ele transmite para nós, para viver através de nós, então nós vamos receber também aquilo que ele recebe. Então, se ele recebeu cruz, nós vamos receber cruz. Se ele recebeu injúria, difamação, perseguição, é tudo que nós vamos viver. E a gente não pode achar que, eu sou filho da divina vontade, eu sou filho de Deus, eu tenho aqui conhecimento, eu tenho ciência infusa, Deus fala comigo, então por isso eu estou isento, eu estou livre de passar pelos sofrimentos, pelas realidades de contrariedade. Não. Aí é que quanto mais a gente vai entendendo que à medida, quanto mais nós vamos avançando no grau de conhecimento, de intimidade com Deus, mais muitas vezes, mais ainda as cruzes vão pesando sobre nós. Porque aquele que mais tem, mais será dado. E aquele que não tem, será tirado até aquilo que acha que tem. Então, nós precisamos também ter essa consciência de quanto mais conhecimento Deus vai nos dando, quanto mais o dom for sendo comunicado para nós, quanto mais posse do dom nós tivermos, mais a nossa vida vai se configurando com a vida de Deus, com a vida de Jesus, com a humanidade dele, com a humanidade dele. Então, é uma vida na divina vontade, uma vida que continua, não é que repete, continua a vida humana de Jesus. Nós somos continuadores da vida humana de Jesus. Assim como Jesus viveu na divina vontade, viveu fazendo tudo dentro da vontade do Pai, fazendo tudo na vontade do Pai, não fez nenhum momento a sua própria vontade. Ele viveu 100% do seu tempo correspondendo e fazendo, vivendo a vontade do Pai. Isso também vai acontecer conosco.
Então, nós não podemos querer que a nossa vida seja uma vida floreada, uma vida perfumada, uma vida belezinha, lindinha, não. Nossa vida vai ser realmente uma vida de cruz também. Mas tudo isso a gente sabe que é uma vida que está sendo. Assim, o que nos faz feliz vivendo uma vida de privação, uma vida de sofrimentos aqui na Terra? É saber que nós estamos é, correspondendo à vontade daquele que nos fez, daquele que nos gerou, daquele que nos criou, daquele que nos redimiu, daquele que nos quer santos, puros e imaculados, assim como ele nos fez, nos gerou lá no seu pensamento, lá na eternidade. Então, assim como ele nos fez lá originalmente, tendo a nossa vida à sua disposição, vivendo e reinando a nossa vida, assim também ele quer conosco. Então, se compreendemos isso, nós somos felizes. Nós somos felizes à medida que nós vamos tendo consciência que nós somos continuadores dessa vida de Jesus aqui na Terra. Amém, Fiat.